Desde 2009, a Câmara de Sertãozinho tem as contas anuais reprovadas. E o motivo é a insistência em manter cargos comissionados em grande quantidade. O presidente dessas gestões pode ser penalizado. O vereador Rogério Magrini dos Santos, conhecido como Zezinho Atrapalhado, foi o presidente da Câmara de Sertãozinho que mais teve gestões com contas reprovadas, de 2009 a 2010 e de 2013 a 2014. O motivo é o desequilíbrio entre funcionários efetivos e comissionados. O presidente da Câmara é o único responsável por aquilo que acontece na Câmara Municipal em termos de comparação com o Tribunal de Contas e determinação do Tribunal de Contas. Por ser um colegiado, o Tribunal de Contas do Estado acaba lançando o nome do presidente, do gestor aí que teve suas contas irregulares, numa lista, né, que impede ele de ser candidato numa eleição futura. Zezinho tenta se justificar. Você não consegue, quando tem um número de vereadores que tem cargo, e você não consegue dispensá-lo, porque você, para dispensá-lo, precisa da assinatura da mesa. E os vereadores que estão na mesa, que tem cargo, não assinam. Eu só consegui a hora que o tribunal enviou para o promotor e o promotor solicitou e ia fazer uma ação com os vereadores, responsabilizando, né? Em 2014, a Câmara de Sertãozinho tinha 160 cargos criados para funcionários, sendo 79 comissionados e 81 efetivos. Na época, o Ministério Público moveu uma ação civil para que a Casa de Leis exonerasse 20 que não tinham concurso público. Foi firmado um TAC, termo de ajustamento de conduta, para que a situação fosse regularizada. O que a gente constatou que esses cargos, embora previstos na resolução de cargo para serem preenchidos em comissão, na verdade são cargos burocráticos, cargos administrativos, cargos técnicos, que devem ser preenchidos através de concurso público. É um desrespeito à Constituição Federal, né? E um desrespeito que, segundo o Tribunal de Contas, já vem vindo desde 2006, né? E chegou um momento que tem que se tomar uma atitude mais drástica para tentar corrigir esses equívocos aí. Promovemos o concurso e resolvemos a questão que é realmente o necessário e o que determina a lei. Estamos cumprindo. Desde 2009, a Câmara não tem uma conta anual aprovada. E isso mancha a imagem do Legislativo, segundo este advogado da Comissão de Direito Eleitoral. Representa uma gestão inábil e administrativamente falha, em vista de que os alertas emitidos pelo Tribunal de Contas foram muito mais do que alertas, e sim rejeições de contas. Tantos assessores, tantos chefes e tantos diretores para poucos funcionários, isso me parece que há uma desproporção e um uso indevido do dinheiro público. O vereador alega estar de consciência tranquila quanto à possível inelegibilidade. Você corre o risco quando você tem contas rejeitadas por dolo. A minha não teve dolo nem improbidade. Isso, de alguma forma, ele atrapalha a vida pública para você dizer que é um presidente da Câmara, ele deve sempre buscar a aprovação das suas contas. Agora, ter as suas contas rejeitadas pelo mesmo motivo me parece uma atuação inadequada. Gislene Lopes, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. É por si preocupante essa situação, né? Quem perde é a população do Sertãozinho. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político Igor Lorenzato. Igor, 5 anos com contas negadas. Qual a gravidade disso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. É muito grave, né? A gente vê um total desrespeito da Câmara Municipal com a administração pública em si, né? Não fere diretamente a democracia em si, quanto mais um princípio republicano, né? Os vereadores, eles têm esse dever de fiscalizar e de ver o erário público com mais respeito. Cargos comissionados, os famosos cargos políticos, podem desequilibrar hoje as contas públicas de uma cidade? Podem, porque é um sistema que não tem controle, né? O cargo comissionado, ele depende único e exclusivamente tanto dos vereadores quanto da administração municipal do executivo, né? E a gente não tem um controle muito grande disso. A gente nunca sabe quantos cargos comissionados tem de maneira efetiva, qual o custo, qual o gasto que eles estão recebendo. Se a gente vê vários casos de funcionários fantasmas, né? Que vão trabalhar ou não vão trabalhar. O vereador que foi presidente da Câmara na época, o Zezinho Atrapalhado, será responsabilizado nesse caso? Só ele tem culpa? Na verdade, ele será responsabilizado sim, mas todos têm culpa, né? Porque a função do vereador não é só fiscalizar os atos do Executivo Municipal, mas também os atos dos colegas, né? Eles têm que investigar tudo que está acontecendo ali dentro da Câmara, é o papel deles. Como explicar para o morador mais simples de Sertãozinho os danos que alguns políticos podem ter causado com o dinheiro público, Igor?
Isso, a população do Sertãozinho ela vai sentir isso, se não já está sentindo, juntamente com a crise de nível federal que nós temos, mas vai sentir muito em relação à educação básica, em relação à saúde, né? E todos os recursos que poderiam ter sido melhor administrados com a Câmara vão ser sentidos no bolso da população em geral. A promessa de cargos públicos ainda é uma das maiores armas eleitorais dos políticos? Sim, né? O político ele se utiliza, na eleição ele se utiliza do voto popular, né? De promessas feitas ao povo, né? Mas quando ele assume o cargo, quando ele é investido de poder, ele inverte o jogo, né? E vai tratar diretamente com correligionários, com base de apoio, né? Então, se não há essa promessa, ele não se mantém no cargo, infelizmente. Tá certo, Igor. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Rafael.